Olá, boa noite para vocês. Agora 6h51. O Band Cidade começa com uma polêmica em São Luís do Paraitinga. Só neste mês, nós já noticiamos aqui que o prefeito Alex Torres ficou afastado por 5 dias. O vice dele, o Luiz Carlos Peão, Carlinhos da Farmácia, chegou a ter a posse marcada, mas não assumiu a cidade por conta de uma liminar. E agora? Pois é, para esclarecer o assunto, nossa equipe ouviu especialistas da área. Confira. Afinal, Alex Torres continua ou não prefeito de São Luís do Paraitinga? Segundo 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele deve ser afastado do cargo por suspeita de irregularidades em licitações. O acórdão, que manteve a decisão da juíza Márcia Berengues em primeira instância, foi publicado no último dia 16. Só que no dia 9, antes da análise dos colegas, o presidente interino do TJ acatou o pedido feito pela defesa de suspender a liminar que determinou o afastamento. A decisão teve como base o artigo 4º da Lei de 1992, que trata sobre a preservação da ordem. Com a troca e a suspensão do prefeito, o vice assume. E ele pode, inclusive, tomar medidas que prejudiquem a população, como, por exemplo, trocar secretariado de governo, ele pode chegar a mudar projetos que já estão em andamento. Então, visando zelar pelos interesses públicos, que existe esse dispositivo. O advogado afirma que não há contradição, porque as decisões são distintas. Mas, para fazer valer o julgamento dos desembargadores, é preciso derrubar a liminar assinada pelo presidente interino do tribunal. A possibilidade, ela não pode ser julgada para afastar o prefeito. Você tem que ter uma prova inequívoca, porque o prefeito ele é eleito para um mandato. Se ele, com uma atitude dessa, ele pode ficar afastado um ano e meio, 2 anos, até julgar o processo e prejudicar a própria sociedade que o elegeu de forma... Alex Torres é acusado de cometer irregularidades no transporte escolar. A Fênix Viação e a Real do Vale, que teriam como sócios aliados políticos dele, foram contratadas emergencialmente pela Prefeitura em uma suposta retribuição ao apoio durante a campanha eleitoral. As contratações também são investigadas por uma comissão especial de inquérito na Câmara. No início do mês, o prefeito foi afastado por 5 dias. O vice, Luiz Carlos Peão, chegou a ter a posse marcada, mas com a derrubada da liminar, a cerimônia foi cancelada. Os 2 assessores do prefeito, que também foram afastados no início do mês, acusados de participar do suposto esquema de fraude em licitações, foram exonerados nesta quarta-feira. Isso prova que Alex Torres continua no cargo, mas o Ministério Público vai recorrer contra a suspensão da liminar que determinou o afastamento dele. Segundo o promotor, a decisão do presidente interino do TJ foi precipitada. O tribunal se pronunciou por meio de 3 desembargadores. Eles negaram provimento, a decisão foi unânime e eles já confirmaram no fundamento do acórdão que não havia risco à ordem pública, muito pelo contrário, e ainda confirmaram que havia previsão legal para o afastamento. Então, diante dessas 2 decisões aparentemente contraditórias, mas que ambas têm efeitos, o Ministério Público vai está estudando as medidas judiciais cabíveis e pretende recorrer dessa decisão para que possa suspender esse efeito paralisante da liminar, por meio dessa primeira decisão que nos parece equivocada. Como o caso está no Tribunal de Justiça, o recurso será feito pelo Ministério Público de São Paulo. De acordo com o promotor, o documento deverá ser apresentado em no máximo 5 dias. Tirando esse efeito paralisante, prevalece a decisão do tribunal que confirmou o afastamento. E, portanto, estando afastado, o que acontece é que o vice-prefeito eleito também, diplomado, assume as funções do prefeito de São Luís do Paraitinga. Nós procuramos o prefeito Alex Torres para falar do assunto, mas por telefone ele disse que não vai se pronunciar. A prefeitura enviou nota apenas confirmando que ele permanece no cargo. Ou seja, aguardem cenas do próximo capítulo. A quinta-feira foi de greve em toda a região metropolitana. Bancários e funcionários dos Correios paralisaram as atividades para pedir melhores condições de trabalho.
Nas ruas, a população ficou prejudicada. Chegar ao banco e encontrar esses cartazes anunciando a greve não é boa notícia para a maioria dos clientes. Mas nesta quinta-feira o jeito foi usar os caixas eletrônicos. Não tem nada a ver com isso, com o brego. Tem que ver com o que eu tenho no banco. Então eu quero saber qual a resposta que eles me dão. E eu preciso do dinheiro até amanhã, até hoje, para amanhã. Eu sou uma pessoa de 71 anos e eu vou precisar desse dinheiro que está lá. E no caixa não sai o que eu preciso tirar. Vim para pagar fatura para agilizar em vez de entrar na caixa lotérica. E agora como que faz? Atrasar com certeza algumas contas devido a esse movimento. A greve dos bancários foi anunciada por sindicatos de todo o país. Em Taubaté, por exemplo, 15 agências aderiram à paralisação. Mas em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, este número ultrapassa 60 agências. A categoria quer reajuste salarial de 11,93%, 5% de aumento real, além da inflação, participação nos lucros e resultados. De 3 salários mais R$ 5.533,15, além de melhores condições de trabalho com o fim das metas abusivas e fim do assédio moral que adoece os bancários. Hoje, dia 19, é o primeiro dia de greve por tempo indeterminado, porque os 6 maiores bancos do Brasil, no primeiro semestre desse ano, eles tiveram 29 bilhões de reais. A custa de tarifas altas, taxas altas que a população e a clientela paga, e os bancários estão sendo demitidos, os que estão ficando lesionados com problemas de saúde, o assédio moral, a pressão por metas é grande, então é por mais contratações, melhores condições de trabalho, salário e um atendimento melhor para a população. Os trabalhadores dos Correios também realizam greves no Brasil. Nesta agência de Taubaté, cerca de 80% estão parados. As correspondências ficam acumulando nas prateleiras. Além de melhorias salariais, eles querem que a empresa não mude o plano de saúde dos funcionários. Realmente a gente sente bastante, né, a população, pede para que a população entenda, né, nós não queremos que seja prejudicado isso, mas só que assim, é o único jeito que nós conseguimos conquistar os nossos direitos. Tudo que nós temos hoje, inclusive o convênio médico que nós temos, né, foi por luta, né, e a empresa está querendo tirar. Então a gente não pode estar deixando que isso aconteça, porque todo mundo tem família, todo mundo precisa realmente de um convênio médico que hoje nós temos, não que a empresa está querendo implantar. Bom, além do convênio médico, os funcionários dos Correios pedem 15% de aumento real, mais 20% de reposição salarial e 7,3% de reajuste devido à inflação perdida. Em Lavrinhas, a Polícia Rodoviária apreendeu 40 quilos de maconha durante uma blitz no quilômetro 18 da rodovia Presidente Dutra. Segundo a polícia, o traficante seguia sentido Rio de Janeiro num ônibus que fazia o trajeto São Paulo-Juazeiro do Norte. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a previsão do tempo para sexta-feira. E ainda, motoristas de Guaratinguetá reclamam da dificuldade de estacionar, mas a cidade vai ter zona azul. É num instante só, não saia daí agora às 7 da noite.